enorme, enorme. Porque eu, por exemplo, a minha base é o samba de terreiro. O samba de terreiro não tem CNPJ, não tem sede, não tem nada. No entanto, quase todo mundo da cidade conhece o samba de terreiro. A gente bota 500, 800 pessoas na escadaria do Rosário. Mas a gente não tem nenhuma estrutura. Se a gente for selecionado, como o samba de terreiro for selecionado, ele já está automaticamente reconhecido como ponto de cultura. O Engenho Casarão da BS, falando aqui da nossa região, a Feira das Alfaias, só falando aqui do nosso terreno. Eu vou aproveitar e dar a palavra para a presidente para fazer as considerações finais. Não, só um pouquinho. Eu posso falar outra coisa? Claro. Que assim, falar, eu acho que uma característica do nosso distrito, assim, quando tu fala ali, nas questões da recursos para áreas periféricas, o povo das comunidades tradicionais. Os pescadores são povos tradicionais. As rendeiras. Os rendeiras, os engenheiros de farinha, entendeu? E ali, eu sei que é um exemplo, mas tipo assim, ali o engenho é um espaço cultural, a gente se considera um espaço cultural, então tem que pensar que os ganchos de pesca também são espaços culturais. Então a gente tem que pensar, tem que ter esse recurso destinado por esses 20%, assim, é importante. Né, isso vai ser, não porque a gente quer, a gente também quer, mas a lei também obriga. Tá? Então isso é uma garantia. E nós fizemos isso porque tem que, quando a gente fala em comunidades tradicionais, é levado em consideração a realidade regional. Entendeu? Por exemplo, um pescador, vamos lá, nós temos aqui uma comunidade de pescadores muito tradicionais aqui na ilha, mas de repente, por exemplo, no Mato Grosso, ou no sertão do Ceará ou da Paraíba, não dá para fazer uma premiação para comunidade de pescadores, o sertão da Paraíba, no município do sertão da Paraíba. Por quê? Porque não tem nada a ver. Não tem rio, não tem mar, não tem nada lá. Então, é levado em consideração a realidade local. Então, nós temos rendeiras, nós temos pescadores, nós temos engenho de farinha, maricultura. Então, é levado em consideração isso. E aí nós podemos dizer o seguinte, que nós no nosso, volto a dizer, o Paulo Gustavo, nós fizemos premiação e levamos em consideração isso, a realidade de Florianópolis. E volto a dizer para os senhores e para as senhoras, recebemos uma enxurrada de crítica e até hoje, quando qualquer momento que se tem de ouvir a população, muitos nos acusam de dizer que o edital que foi feito a Paulo Gustavo foi excessivamente voltado para as culturas tradicionais, as culturas populares. Mas, na verdade, assim, eu acho que isso foi uma consequência de quem falou, porque, na verdade, esse valor era 30% e ia para o resto era para o audiovisual, né? 70% era tão pouquinho ali, e a cultura popular está sendo discriminada, nunca recebe nada, né? Olha, foi uma justiça, assim, se houve essa crítica... O Cláudio ontem, na última de ontem, eu acho que umas 4 falas foram batendo no edital da Paulo Gustavo, em função de ter aberto. Eles dizem que nós discriminamos, descrevemos toda a cultura popular. Mas por que é essa visão? O teatro é o teatro popular, que não é considerado pelo teatro clássico como teatro. A dança popular, a dança cigana, por exemplo, não é considerada dança para a dança clássica. Então, as setoriais de dança, de teatro, que são as artes, chamadas de artes, acham que a cultura popular avançou mais do que ela tem direito. E aí, foi uma discussão no próprio conselho, na plenária do conselho. Eu dizia, gente, pensa uma coisa, a cultura popular é tudo. É tudo. É a tua vida. Então, tudo que significa a cultura popular tem que ocupar um espaço muito maior. Ah, mas não é assim, porque você está exagerando porque você é da cultura popular. O que representa o Brasil no exterior?
música popular, é o artesanato, a dança popular, por exemplo, porque o carnaval. E isso porque a gente não viu, né, não sei se teve antes, né, artesanato sendo premiados, né, porque aqui é raro, né, ver um artesão ser premiado, né. Teve categoria que ficou sem premiado. Não, todas foram premiadas. É que o... Não teve. O que aconteceu foi... Primeiro eu tenho que explicar, porque houve um erro no cálculo das ações afirmativas. E aí, melhor você explicar. Mas aqui, olha, se não explicar, eu vou fazer outra observação. Então, eu vou te falar um que é muito interessante ali, que é quando tu falou da questão de formação para a elaboração de projetos. Isso realmente é uma deficiência muito grande. Quanto mais na periferia, quanto mais... Na pandemia, aqui em São Paulo, eu pegava um notebook e ia ali para a praça para fazer os projetos. O pessoal dos artesãos do CPF, para fazer por aqui de 5 mil. Então, se tiver uma parte puder ser para formação, uma coisa que preveja alguma coisa nesse sentido, acho que isso é importante. E outra coisa, e aí nesses 200 mil, por exemplo, para contratar os participantes, de repente sobrar alguma grana para esse tipo de profissional que você falou, esses dois que ficam lá na fundação ajudando, isso é fundamental. Deixa eu explicar uma coisa. Tem 4, entendeu? Deixa eu explicar uma coisa. Né? Quando a gente toca no assunto dos 5%, e aí a gente transforma hipoteticamente o valor para que a pessoa possa mais ou menos imaginar o que seja, as pessoas vai sobrar dinheiro. Só que aí o que acontece? Vou voltar para o exemplo da Paulo Gustavo. Tá? Paulo Gustavo era 3 avaliadores. E a nota por quesito. E a nota era a média desses 3 avaliadores. Tá? Foram 28, só nas demais culturas foram 28 premiações. 28, né? Demos 28 premiações, 28 categorias. Tá? É porque eu não conto categorias porque tinha mestre. Né? Então, 28 premiações. Tá? Não foram 28 premiações, foi mais. Foi mais. Não, é 28 vezes 2, gente. 46. Não, foi mais. Foi 50 e alguma coisa. Foi? 56. 56. Ah, não, é porque teve categoria que não foram 2 prêmios. É verdade. 56 fora os mestres. Fora os mestres. Então assim, imagine que cada categoria, teatro, dança, hip hop, 3, média aritmética de 3. Às vezes, aí não era só aqui. Aí nós tínhamos os 70%, que era o grosso, que era o pessoal do audiovisual, também nós tivemos 3 editais diferentes. Tá? Sendo que, às vezes, cada edital tinha 4 linhas de ação. Tá? Então, quando tu soma esse povo todo, aí tem que pagar esse povo, porque a gente não sabe quantos inscritos para cada categoria. Então, tu trabalha com blocos de projetos. Tá? De X a X é X. Vamos lá, 4 mil, né, que nós pagamos? 3.500 para cada parecerista, avaliar até 50 projetos. Então, quando a gente vai somando, o número de pareceristas, porque assim, ó, a gente fazia, o que acontecia? Qual era o nosso desespero? O nosso desespero é porque nós monitorávamos os editais dos outros estados e dos outros municípios. Então, a gente tinha contato, então a gente via assim, porra, eu fiz um edital de credenciamento, ofereci R$2.500, não teve ninguém. Não apareceu um parecerista para... Porque o mercado aqueceu. Não teve ninguém. Eles estavam escolhendo onde trabalhar. Eles escolhiam onde trabalhar. Então, como a gente tinha um número fixo, a gente tinha que fazer o cálculo seguinte, olha, eu tenho que ser atrativo o suficiente para trazer esse cara e esse dinheiro não pode extrapolar os 5%. Também eu não posso oferecer para chamar o cara, chamar de
alguém que possa, de repente, ter um critério mais da forma como descreveu a presidente, porque esse cara não, olha, 4 mil, essa carga, 50 projetos 4 mil, da forma como eu costumo avaliar, no prazo que foi me dado para avaliar, estou fora, não quero, tem mais esses aqui. Então tem essas questões, tá? Tem essas questões que a gente tem que levar em consideração, que claro, não é o dever de vocês, vocês não têm que levar isso em consideração. Vocês estão certos, vocês têm que procurar o que é melhor. Me deu oportunidade para falar, me deu oportunidade para pedir, eu vou pedir. Por isso que eu aprendi com a lição do ano passado, estou dizendo o seguinte, olha, nós vamos atender dentro das nossas possibilidades e dentro das condições que nos forem ofertadas, que devem. Aquilo que dá para fazer, nós vamos fazer. O que não der para fazer, a gente não tem condições. Se disserem não temos condições técnicas de fazer, nós não vamos fazer. Eu acho que o que falhou do ano passado para cá, o que falhou no ano passado foi o quê? Um diálogo mais aberto, mais franco. Tá? E que a gente está tentando corrigir agora. Ok? Mais alguém quer manifestar a sua vontade? Se não, eu vou passar a palavra para a presidente do conselho para fazer suas considerações finais. Esse processo da PNAD é um processo também de formação e educação da sociedade brasileira. Né? A gente não tem o hábito, ficamos cerceados tantos anos, cerceados 20 tantos anos, depois conseguimos uns aninhos de respiro, depois novamente, principalmente no setor cultural. Novamente tivemos grandes dificuldades de sobrevivência no setor cultural. O Nelson citou vários pontos de culturas importantes, competentes, que realmente trabalhavam e não conseguiam sobreviver. Né? Porque o setor cultural, sobretudo, foi sufocado. Eu estranho um pouquinho essa coisa da diferença entre cultura e educação. A cultura para o ponto de cultura e a cultura e a educação para os pontões. Porque, para mim, cultura é um processo formativo o tempo inteiro. Né? Educação. É educação o tempo inteiro. Né? Eu não consigo fazer essa separação. Mas é o que temos para hoje. Eu acho que, aos pouquinhos, nós temos que também ir pensando no que nós podemos aprimorar na PNAD. O que essa experiência de participação da sociedade pode resultar para que daqui a 5 anos a nova decisão de prorrogação da PNAD por mais 5 anos já contenha esse processo de aprendizagem que nós estamos fazendo, que é um processo ainda na semente, né? Uma coisa que nós estamos, quantas pessoas ainda têm medo de expor, não sabem o que expor. Né? Então, acho que esse processo todo está germinando. A PNAD está germinando para que a gente possa, daqui a 5 anos, dizer, olha, o setor cultural está florescendo. Então, nós temos para construir essa proposta. Eu poderia fazer uma parte assim, na fala dela, assim, até mesmo porque eu tenho visto pouca presença, né? E me preocupa um pouco. Santo Antônio normalmente não é assim, é um dos bairros assim, que ele há uma efervescência cultural muito forte, né? Tendo visto os movimentos culturais que tiveram e tal, mas até o fato de a gente não estar na rota aí da Doitiba esse ano, e o Nelson tem batalhado assim em cima da hora para vir, desmobilizou um pouco, porque a gente normalmente, as reuniões aqui sempre se manda aqui com antecedência de 15 dias, tal, para mobilizar o pessoal para vir, aí vem realmente em massa, né, tendo em vista aí os planos diretores, né, que lotaram aí a CESUSC, né. Então, só para, como morador de Santo Antônio, nascido aqui, só para justificar assim, a baixa presença, né. Eu também estranhei. Ela foi por conta disso. Nós estranhamos aqui, eu não queria nem tocar no assunto, mas já que eu tocou, porque nós tínhamos um cronograma, tá?
deixamos o dia de hoje, a data de hoje, estrategicamente, para caso houvesse algum tipo de problema numa das 8 horas. Porque como nós estamos dentro, temos que apresentar até o dia 31 de maio esse plano, nós estamos com todos os prazos extremamente curtos. Tá? E o pessoal da Fundação, o pessoal que trabalha na Fundação, eles estão trabalhando numa carga de pressão e emocional acima da média. Então, são pessoas, são seres humanos que estão sendo cobrados excessivamente, até muito mais do que normalmente são cobrados, sem uma restituição pecuniária dos esforços que eles estão fazendo. A gente tem que levar em consideração que são pessoas que têm sentimentos. Então, eu não posso exigir muita coisa, muito mais daquilo que eles podem dar e o que eles estão dando. Deixamos a data de hoje como um ponto assim, de fuga para caso houvesse algum problema numa das arquivos. Foi apresentado um abaixo-assinado com mais de 30, e eu brinquei com a presidente do Rio Vermelho e disse assim, olha, se tu não conseguires 15, a gente dá um jeito, eu vou dar um jeito aí e vou fazer. Tá? Nós não mandamos todos. E aí vieram mais de 30. Aí legitimou, não tem como, legitimou o sacrifício que eu pedi para os funcionários da Fundação em fazerem na data de hoje, porque a data de hoje seria não ocorrendo, como não ocorreu o Monte Cristo, a gente colocaria hoje aqui, encerraria, né? E aí na semana que vem a gente já estaria começando a analisar todas essas documentações para fazer o pacto. Diante do pedido da presidente, tão eloquente, né? E diante das assinaturas apresentadas, e ainda diante do fato de dizer que, olha, ainda tem mais algumas assinaturas, eu digo, meu Deus, eu não tenho como deixar de fazer. O que aconteceu? O Nelson me mandou as primeiras fotos com as assinaturas. Eu te mandei uma depois. Duas. Duas, ainda tinha mais outras que eu não recolhi. Aí davam 39 assinaturas. Aí eu fiz o ofício, mandei para o conselho mandou para eu assinar digital, eu assinei. Quando eu já tinha devolvido o ofício assinado, chegaram as que você mandou, que eram mais 22. Eu falei, não, já mandei 39, vou guardar essa daqui, se precisar eu uso depois. Mas agora eu vou só essas 39. E aí eu não tenho outra alternativa a não ser fazer aqui. Muito obrigado. Meu Deus do céu, né? Vamos agradecer e vamos puxar as orelhas de quem não veio. Eu gostaria que vocês fizessem isso. Não, com certeza. Ah, não, a gente faz. A turma fez um sacrifício aqui para isso. Agradecer a equipe aí todinha, viu? Eu queria fazer uma observação, porque o MINC tem responsabilidade nesse prazo corrido. O Alexandre sabe, o próprio Alexandre está fazendo a mesma crítica que eu. O MINC demorou muito para lançar as especificações que ele exigia no parque. Ele só lançou isso dia 1º de abril, com um prazo de 60 dias para que os gestores públicos devolvessem o parque. É um prazo muito pequeno, muito pequeno. Eu tenho que reconhecer duas coisas. Primeiro, diante do quadro que tem hoje de CPFs, conselhos, fundos e planos, no estado de Santa Catarina, nós estamos muito bem. Nós temos legalmente a legislação que cria cada um deles, nós temos um conselho com todas as dificuldades funcionando, nós temos um fundo que
tido, ainda já existe uma comissão nomeada, o Conselho tem representações nessa comissão, 2 representantes nessa comissão, mas não se reuniu para discutir o plano até agora. Mas, teoricamente, a gente existe, quer dizer, teoricamente, a gente tem o CPF. A maioria, né, os sabe disso também, quando eu, até melhor. A maioria dos conselhos, dos municípios, não tem conselho. Não tem, estão criando agora, porque é obrigatório. Não tem fundo. Tem um plano que ainda é pior do que as condições do nosso. Então, nesse momento, a gente está tentando, na rede de conselhos, ajudar a que os municípios se qualifiquem para fazer um conselho que... Bom, nós conseguimos uma sede agora, isso já definiu tudo. Agora, eu vou provocar o Lídio, aproveitando que vocês estão aqui, e vou pedir a ele que use 5%, aquele 5%, isso deve dar 0,01 dos 5%. Bota uma internet na sala de reunião da Fundação, pelo amor de Deus. Porque não dá para trabalhar daquele jeito. Deixa eu explicar uma coisa. Segundo plano tão criticado, a gestão da cultura é feita pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esporte. Turismo, cultura e esporte. Turismo, cultura e esporte. A Fundação é um órgão executor das políticas culturais. Então, esse pedido tem que ser feito para a excelentíssima senhora secretária de Turismo, Cultura e Esporte, que receberá o meu aval. Tá? Estou junto nessa. Ontem, na Oitiva, nós fizemos uma pergunta. Gente. E a Zena passou. Nós só cumprimentamos. E aí o Topaz passou. Aí não teve jeito, ele teve que pegar o braço dele e falar: ô prefeito, o Charles saiu correndo, pegou o Charles dele, presidente do conselho, pegou o braço dele e falou: prefeito, essa é a presidente do conselho. Aí ele teve que, já estava do lado de fora, teve que voltar naquela barreira lá que tem, para cumprimentar. Eu falei: ô prefeito, nós temos que conversar sobre o fundo, não? Aí ele disse: olha, temos que conversar sobre o fundo. Já mandou o pedido de agenda? Eu falei: uns 10. Mas eu posso fazer outro amanhã. É tão fácil. Eu falei: e o senhor vai agendar? Se eu quiser, vou agendar. Eu falei: então, eu venho cobrar, nem que eu fique sentado aqui de novo, esperando o senhor passar. E mandei o ofício 11º hoje. Vamos ver o que acontece amanhã. Gente, antes de encerrar, gente, por favor, eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença da nossa presidente do Conselho de Políticas Culturais de Florianópolis. E eu não queria encerrar essa sessão, como eu já disse para vocês, sem agradecer o trabalho quase hercúleo dos funcionários e das funcionárias da Fundação, em especial das pessoas que se fazem aqui presentes e que eu tenho obrigação de nominá-las para que todos vocês conheçam. Tá? O Eduardo Locke, a Cátia Estanque, o Paulo Mendes, o Matheus Brito, o Jefferson Costa, o Lucas Bueno lá atrás, o Davi Silveira e o Michel, que ajuda não podemos esquecer o Michel Cabral, que não se faz presente, mas é o cara que dá o suporte, que vem aqui antes, traz as coisas, nos ajuda e depois vai fazer o que vai fazer. Dito isso, eu dou encerrada a oitiva ocorrida aqui em Santo Antônio de Lisboa e convido a todos e todas a participarem das oitivas que vão se realizar no Jardim Atlântico. Podem me dar o endereço? É a Escola do Sul, ao Jardim Atlântico, no mesmo horário de hoje, só que na segunda-feira, começando às 19 horas, com aproximadamente 30 minutos de tolerância, e tentando encerrar às 21 horas, mas quase não quero encerrar. Boa noite a todos.